Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22. Vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, então vou ler um pouco rápido, me acompanhe, no máximo que você puder, com atenção. Essa é a palavra do Senhor, nosso Deus, palavra bendita, palavra digna de toda aceitação, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra do Senhor. 2 Reis 22, do versículo 1 ao 13. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos do que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Bendita seja a palavra de Deus. Amém, irmãos? Já foi orado, nós estamos debaixo da oração. Eu quero pregar sobre o tema: quando a palavra se perde dentro da casa de Deus. Eu quero que vocês entendam que o prisma da minha palavra é relacionado à casa de Deus, à igreja, mas não é relacionado à igreja de água fria, é relacionado à igreja do Senhor na nossa terra, na nossa nação. É relacionado àquilo que nós somos como igreja nesse país tão abençoado que é o Brasil. E talvez até no mundo nós podemos aplicar essa verdade da palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Hoje se comemora nacionalmente o Dia da Bíblia, tá? Então por isso eu foquei em trazer uma palavra com essa temática para vocês. Em todo o território nacional, o segundo domingo de dezembro é Dia da Bíblia. É culto de missões, então missões não se faz sem Bíblia. Quando falamos de Bíblia, estamos falando de missão de Deus também para a glória do Senhor. Amém, queridos? O rei Josias, ele começou uma reforma na casa de Deus quando ele assumiu o reinado. Ele fez reparações, modificações, ele focou no templo. No Antigo Testamento, o templo sempre era muito importante com respeito à espiritualidade do povo de Deus, até o dia que ele descobre que a palavra do Senhor estava perdida dentro da casa do Senhor. Olha que coisa impressionante, a palavra de Deus perdida dentro da casa de Deus. Os reis que antecederam Josias foram o seu pai, o seu avô. O pai dele era Amon, o avô dele era Manassés, e outros reis até antes deles fizeram o que era mal perante o Senhor. Aproximadamente 65 anos, irmãos, a casa de Deus, a obra de Deus,
as coisas santas do Senhor ficaram largadas, sendo tratadas de maneira relaxada, sendo substituídas por práticas pagãs, que era o que mais feria o coração de Deus, sendo substituído por aquilo que vinha como influência das outras religiões, que era o que mais feria o coração de Deus. Eu fico muito impactado quando eu leio palavras como essa. Nos detalhes está muitos segredos, muita essência de Deus para o nosso conhecimento. Primeiro, que a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus mostra tudo aquilo que agrada e desagrada ao Senhor, tudo aquilo que é bom e que não é bom diante do Senhor. Então você vai ver que o livro de Reis tem muita história de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor e fizeram depois, alguns deles fizeram o que era bom perante o Senhor. Isso nos traz uma lição, isso fala ao nosso coração, que diante de Deus os nossos atos, a nossa vida, a nossa vivência, a nossa liderança, as coisas que Deus coloca em nossas mãos, são registradas diante do Senhor nosso Deus. Deus, meus amados irmãos, Ele trata com perícia a maneira que nós nos comportamos diante da presença dEle. E nenhum ser humano debaixo da terra foge a esse escrutinar pericioso de Deus. Somos convocados a fazer aquilo que é bom diante do Senhor. Esse rei Josias tinha algo interessante de Deus sobre a vida dele, como tem algo muito interessante de Deus sobre a vida de muitos de nós. Se você voltar um pouquinho em 1 Reis, faça isso comigo, só esse texto, depois eu não vou ser exaustivo, nem vou ser expositivo, mas essa aqui é impressionante. 1 Reis 13, há uma profecia a respeito de Josias. Reis 13, versículo 2, diz assim: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Isso aqui era no tempo de um rei mau, tá? Um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. O profeta foi lá e clamou perante o altar, porque a partir da corrupção dos reis, o sacerdote ia se corrompendo, o escriba ia se corrompendo e ia virando algo terrível. Então clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Ou seja, esse rei irá destruir o culto idolátrico, o culto que desagrada o coração de Deus, o culto cheio de pecado e de centralização humana que vem de todas as religiões pagãs e acaba influenciando vocês. Se levantará um homem, o nome dele é Josias, e ele vai destruir tudo isso, e ele vai honrar o Senhor. Interessante que essa profecia foi dada mais de 300 anos antes de Josias nascer. E aqui, quando nós vemos o reinado de Josias, a palavra diz que ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos acreditar que nós podemos ser Josias do Senhor. Nós podemos ser pessoas que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos separou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos ungiu, que o Senhor nos fortaleceu, que o Senhor nos deu graça para fazer a sua vontade, para honrar o seu nome, para cumprir o seu propósito, para fazer com que a obra do Senhor ela cresça, a obra do Senhor ela apareça, o poder do Senhor ele se desenvolva, todos os propósitos do Senhor venham a se concretizar em nossa vida, em nosso meio, através do nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa nação, para a glória do Senhor nosso Deus. Eu não me vejo como alguém diferente. É lógico que Josias é Josias, eu sou eu. Não existe isso. Superman é Superman, eu sou Fábio, não tem como, entende? O Homem-Aranha é aquele cara que dá grande responsabilidade, o grande poder gera uma grande responsabilidade, a gente se inspira. A gente não precisa querer ser aquela pessoa, mas a gente aprende. E a gente entende
que essa influência, esse aprendizado, ele pode acontecer de maneira ativa na nossa vida também. As coisas que o Senhor Deus fez com os seus servos no passado, Ele faz conosco também. E aí, nós recebemos força, inspiração e graça para ir até o fim naquilo que Deus colocou em nossas mãos. E de tudo aquilo que Josias estava fazendo, ele de repente descobre que o mais importante estava sendo esquecido por conta desses 65 anos, sem dar atenção ao que era mais essencial dentro da casa de Deus. A própria palavra estava perdida dentro da casa de Deus. E quando a palavra é encontrada, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação. E ele chama os sacerdotes, ele chama os líderes. Ele diz: vamos buscar o Senhor, para que o furor do Senhor não se acenda sobre nós, porque aquilo que era mais importante nós estávamos colocando de lado. Então, na igreja brasileira e em muitos lugares, aquilo que é mais importante, que é a verdade da palavra do Senhor, os fundamentos centrais e simples, essenciais do Evangelho, estão sendo colocados de lado, em detrimento de muitas outras coisas que não são tão importantes, não são tão essenciais, não são tão cruciais. Não vão, se fizermos ou se não fizermos, acender a ira de Deus ou motivar uma reprovação do Senhor contra nós. Esse tipo de sociedade que nos aflige de todos os lados, irmãos, faz a gente perder a consciência do temor de Deus. A sociedade vai perdendo vergonha, a sociedade vai perdendo respeito pelo próximo, a sociedade vai perdendo consciência de Deus, e isso muitas vezes influencia a igreja. E a gente vê pessoas dentro da igreja que gostam do espiritualismo do que acontece dentro da igreja, mas não entendem a verdadeira espiritualidade cristã. E da porta da igreja para fora, tudo fica mais difícil, porque não entende aquilo que é mais importante. Eu ouvi de um pregador famoso no Brasil, que foi no seminário, algo que eu não tinha percebido durante todo esse tempo de vida cristã. Ele fez uma análise sobre a espiritualidade, ele falou: irmãos, espiritualidade, todas as religiões têm, e muitas delas têm mais do que nós. Tem deles que voa, tem deles que, faz cada coisa impressionante que você olha assim e você fica: meu Deus, o que é isso? Tudo isso é espiritualidade. Só que não é a espiritualidade que agrada a Deus. E ele cita a palavra de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz assim, que Jesus é o mistério da piedade. E ele fala que, biblicamente, o nosso alvo não é espiritualidade somente, mas é piedade. E piedade bíblica é se parecer com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Piedade que vem de Deus, piedade que vem do Evangelho, piedade que vem da palavra de Deus, é se esforçar ao máximo para ser parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Não vai deixar com que nós sejamos influenciados e nos alienemos dentro da própria casa do Senhor. Vai fazer com que nós andemos sempre com a Bíblia nas mãos, diante dos nossos olhos. Aquela imagem do pregador do livro de John Bunyan, O Peregrino, ele desenha o pregador no Peregrino como um homem altivo, um homem resoluto, um homem com propósitos e com princípios, que anda sempre com os olhos fitos na palavra do Senhor. E nas suas laterais, em sua volta, existe muita coisa tentando atrair a sua atenção, mas ele nunca tira os seus olhos da palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós precisamos caminhar, para que a palavra não se perca dentro de nós. Quando a palavra se perde dentro da igreja, é porque ela já se perdeu dentro de nós mesmos. E aí essa consciência de Deus, ela deixa de existir. Ela muitas vezes existe até onde não existe a palavra.
e para de existir em nós. Acho que o livro O Fator Melquisedeque, um livro famoso na teologia da missão, ele narra a história de missionários que chegaram numa tribo distante e notaram que naquele povoado cada um escolhia um Deus e aí mandava fazer uma imagem daquele Deus. Então, para uns a formiga era o Deus, para outros a árvore era um Deus. Aqueles que davam, eles mandavam fazer uma imagem do Deus. Mas as imagens eram perfeitas, eram muito bem feitas. E os missionários ficaram curiosos, perguntaram: quem é que faz essas imagens para vocês? Olha, é um escultor que mora lá na beira do rio. E eles perguntaram: nós temos que ir nele, nós temos que evangelizar ele, porque ele é a pessoa que faz, então ele deve ser o maior adorador de imagem, então vamos lá nele. Foram lá, nesse escultor, e ao chegar, viram que na casa dele não tinha nenhuma imagem. E eles ficaram cismados com aquilo. Ficaram feito paraibano, né? Feito eu, né? Cismado. Aí perguntaram para o escultor: por que você faz imagem para todas essas pessoas e você não tem nenhuma imagem, não tem nenhum Deus na sua casa? Aí ele falou assim: porque o Deus que eu acredito, não dá para fazer ele. Aí os missionários olharam assim e disseram: mas como assim? Que Deus é esse então? Ele falou: eu não sei o nome dele, eu não sei explicar, mas eu sei que ele existe. E os missionários ficaram mais confusos ainda, mas nós não estamos entendendo. Então, peraí, vamos ali fora. Foi lá fora, quando chegou na beira do rio, um rio imenso, uma coisa linda. O sol, muito lindo naquele dia, as árvores, a floresta. E o escultor falou assim: o Deus que eu acredito é o que fez esse rio, essa floresta e esse céu do jeito que está. Eu sei que ele existe, mas eu não sei o nome dele. Consciência da existência de Deus. Quem anda na palavra não perde a consciência do poder, da graça, das ordens, dos mandamentos, dos mandatos, dos estatutos, da vontade de Deus. Anda sempre não perfeito, porque sabemos que somos humanos ainda, mas quando nós começamos a errar, quando nós começamos a fazer alguma coisa que diante dessa palavra viva, ela não é aquilo que Deus queria que fosse, nós logo nos constrangemos, nós logo sentimos, algo acontece em nós e nós voltamos para a palavra, porque sabemos que a verdade é o centro, é a vontade do Senhor nosso Deus. Isso é vida, isso é consciência de Deus, meus irmãos. Agora, algumas igrejas têm perdido, e têm perdido muito, a palavra dentro de si, porque elas substituem a palavra de Deus por muitas outras coisas. Em primeiro lugar, algumas substituem por palestras motivacionais. Eu não estou dizendo que palestra motivacional não é importante, mas tem igreja que só vive disso. Tem igreja, irmãos, que diz assim: a mensagem não pode falar de pecado. A mensagem bíblica não pode falar de arrependimento. Precisamos falar de coisas boas, coisa que a mente da pessoa se alegre, coisa que anime a pessoa, coisa que faça a pessoa ficar mais ativa. E aí a palavra de Deus vai se perdendo dentro dessas igrejas. Eu faço uma análise com meus alunos no seminário de um vídeo pequenininho que está no YouTube, da família Simpson, onde eles vão para a igreja, e aquela menininha pequena, que eu não sei o nome dela, da família Simpson, ela fica revoltada, porque dentro da igreja tem tudo, menos a palavra. Ela fala: não vou ficar nessa igreja aqui não. E o que me chamou a atenção naquele vídeo é que o pessoal que produz os Simpsons, eles não são cristãos, eles estão fazendo uma crítica à igreja, uma crítica verdadeira. E a menina Simpson lá está certa. Vou procurar um lugar onde tenha aquilo que é essencial. Não é? O pai fica nervoso, a mãe diz: menina, fica quieta. Ela: não fica quieta, não, e sai brava. Porque ali se substituiu a palavra por motivação.
Se a gente faz isso, a gente perde o poder de Deus, irmãos, porque o poder de Deus está na palavra. Está na palavra lançada, está na palavra pregada, está na palavra crida. Você entende isso, meu irmão? O poder de Deus está na palavra. O poder de Deus não é nada que a motivação humana possa produzir. O poder de Deus é poder de Deus. Já está claro que é algo que não vem de nós, vem de Deus. Nós, como pentecostais, muitas vezes erramos o foco de entender o que é poder de Deus. Misturamos poder de Deus com realizações nossas, humanas. Misturamos poder de Deus com o desenvolvimento dos dons espirituais. Dom espiritual é para você servir, é para você doar, é para você dar, é para você fazer mais pelo próximo e não para você mesmo. Mas isso também não é o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, é aquilo que eu acabei de testemunhar para vocês que aconteceu comigo, que comecei a clamar nas madrugadas, e eu pegava as almofadas do sofá da minha casa e colocava uma almofada do lado, outra almofada do outro, para os meus filhos não acordar. Porque a gente que nasce ali na Paraíba é ensinado que homem não chora. E a gente fica com essa dureza, com essa dificuldade que vai sendo formada em nós. E eu ouço muito da minha esposa e dos meus filhos: mas papai não chora, papai não chora. Deus sabe. Mas naquelas madrugadas ali, irmãos, esses caras assim que não são acostumados a chorar, quando chora, é um desmantelo. Aí você tem que ter umas almofadas assim para colocar por cima para não acordar. Então, naquele momento eu entendi mais do que nunca o que é o poder de Deus. Porque eu não podia fazer nada, mas Deus fez. Bendito seja o seu santo nome. Isso é poder de Deus. Também algumas igrejas substituem, irmãos, a palavra por cultos de entretenimento. Aí você abre para o sincretismo religioso. E quando você abre para um sincretismo religioso, você está oferecendo um produto que não vai poder mais ser substituído pela palavra. Porque aquelas pessoas vão estar indo ali não atrás da palavra de Deus, mas atrás de várias outras coisas que você vai oferecendo em lugar da palavra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falo isso nesse púlpito com muito temor. Conheço o pastor Edivan há muito tempo. E sei da postura dele com respeito à palavra de Deus. Uma das igrejas que eu assumi há algum tempo atrás e pastorei ela por alguns anos, ela ficou revoltada comigo porque eu cheguei para ela e falei assim: esse púlpito aqui é meu. Queria que vocês entendessem isso como igreja. Então, a partir de hoje, só vai pregar nesse púlpito quem eu deixar. Só vai pregar nesse púlpito quem eu tiver conhecimento de quem é, de que eu tenho confiança e que eu tenho a certeza que pregará aquilo que eu pregaria. E o pessoal ficou revoltado, porque tinha aquele costume de chamar pregador não sei de onde, Gideão não sei das quantas, ungido não sei de lá de onde foi. Era um sincretismo, era uma coisa desses irmãos. E aí comecei a pregar sobre isso para eles. Comecei a ensinar. A responsabilidade do púlpito dessa igreja, Deus vai cobrar de mim que sou o pastor. Não é de nenhum pregador itinerante, não é de nenhum viajante, não é de ninguém que entrega profecia ou faz isso, aquilo diferente. Eu sou o pastor da igreja, eu sou responsável pela mensagem que sai do púlpito da igreja. Quem prega aqui é porque está pregando. Eu dei a honra para que ele pregasse, mas a responsabilidade é minha. Eu não vou abrir mão dessa responsabilidade. E aí ensinei. Depois de algum tempo, irmãos, aí chegou um tempo que eu estava cansado, estava precisando descansar um pouco, aí comecei a escalar algumas pessoas para pregar, a mais, né? De repente aqueles irmãos chegam em mim e dizem assim: pastor, é muito bom ouvir esses irmãos que o senhor tem trazido aqui para pregar, mas nós queremos ouvir o senhor.
Nós queremos ouvir o Senhor. Então, nós não podemos deixar de ter aquilo que é essencial e de fazer questão por aquilo que é o mais concreto, que traz vida à vida da igreja. Esse púlpito está centralizado no meio dessa igreja porque a palavra é central em nossas vidas. Se você pergunta para alguém que chega na igreja hoje, ele não vai saber entender por que tem um púlpito no meio da igreja. Porque a palavra é central. Quando ela está sendo pregada, ela está sendo centralizada na vida de todos aqueles que estão recebendo a pregação, que estão recebendo a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, a gente com essas atitudes vai conseguindo lutar contra o sincretismo. Mas algumas igrejas também trocam a palavra pelo carisma do pregador. E tem igrejas e mais igrejas que elas são completamente concentradas na pessoa do pregador, na pessoa do pastor, no carisma do pastor, naquilo que o pastor faz. A palavra fica de lado e logo, quando o pastor erra, toda a igreja erra. Quando o pastor não consegue acertar o alvo, toda a igreja não consegue acertar o alvo. Esse é o caminho por onde entram as heresias dentro de várias igrejas por aí afora. É através do carisma de grandes homens, que são homens, mas eles não se comparam à sublimidade da palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus. A igreja do Senhor fica com a palavra de Deus. Então a pergunta para nós hoje é: de que maneira nós podemos reencontrar a palavra? De que maneira nós podemos reencontrar a palavra do Senhor dentro da casa do Senhor? E a primeira resposta é quando se anuncia o evangelho da salvação de maneira fiel. Irmãos, o evangelho é contra nós. Aprendi isso do pastor Pontes, lá na Missão Juvep em João Pessoa. Como assim, pastor? O que é que o senhor está falando? O evangelho é contra nós. A palavra de Deus, ela confronta o ser humano para que o ser humano se coloque no seu lugar e possa se submeter à palavra de Deus. Sempre é uma contracultura. A palavra de Deus sempre vai de encontro à nossa cultura real. A nossa cultura real é humanista. A cultura da palavra de Deus, ela aponta para Deus, ela aponta para Cristo, ela aponta para a glória de Deus. Ela mostra que nós podemos sim se submeter ao Senhor e viver de maneira feliz nessa terra, mas primeiro é a vontade do Senhor. Então o evangelho, irmãos, fala de pecado. E aí, por conta disso, as pessoas não conseguem entender a doutrina do pecado dentro da vida da igreja. E quando às vezes a gente fala da doutrina do pecado, as pessoas se escandalizam. E a doutrina do pecado é mais ou menos assim, é coisa muito simples, tá? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, homens, mulheres, jovens, crianças, grandes, pequenos, ricos, pobres, todos pecaram. A teologia chama isso de depravação total. Não há um sequer que faça o bem, no sentido de se auto-salvar, de se auto-justificar. Ora, não é por isso que existe também a doutrina da justificação? Nós não poderíamos nos justificar por nós mesmos, mas a obra de Cristo nos tornou justiça de Deus. Foi a obra de Cristo que fez isso. Mas para que uma pessoa, para que um ser humano criado por Deus possa experimentar a verdadeira salvação, ele precisa primeiro entender que ele é pecador. E pecador significa dizer que ele está sob o jugo e a condenação do pecado. A mensagem da salvação só faz sentido se primeiro você entender isso. Porque se você não entender isso, o sacrifício de Jesus Cristo vai ser, muitas vezes, até uma anedota para muitos. Esse negócio, o cara foi lá na cruz e tal, o que é que tem a ver isso comigo?
tem a ver com você, porque se não fosse a cruz, você não teria chances de não ir para o inferno. Se não fosse a cruz, você não teria nenhuma oportunidade de salvação. Se não fosse a cruz e o sacrifício de Jesus, você não teria nenhuma esperança. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que estava condenado, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você começa a entender a salvação. E essa metamorfose vai mexer na sua cabeça, fazendo você entender que você precisa crer nesse evangelho. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa entender em si mesmo que você realmente é essa pessoa pecadora. E que sem a graça de Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Nessa vida tão passageira. E aí entra o processo de fé. Entra o Espírito Santo sempre queimando em nossos corações que nós precisamos fazer alguma coisa. E aí gera o sentimento de arrependimento. Arrependimento mais fé vai resultar em salvação em nossas vidas, para a glória de Deus. O Senhor vai gerar regeneração. O Senhor vai gerar mortificação do pecado. A morte do eu vai se tornar algo real em minha vida. Aquilo que eu não tinha forças nenhuma para fazer, eu recebo agora desse Espírito que está em mim trabalhando, força e poder para fazer, e as pessoas não vão entender, mas Deus entende. A igreja entende, a igreja ajuda, a igreja ora, Deus vai trabalhando, e nós vamos deslumbrando a graça e o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Nós vamos nos apaixonando pelo Senhor, meus amados irmãos. Porque nós realmente estamos vivendo o Evangelho, as boas novas de salvação. A palavra como centro de tudo. Outra forma é quando a mensagem ela é cristocêntrica. É outra forma de nós não perdermos a palavra dentro da igreja e dentro de nós. A mensagem precisa ser cristocêntrica. Irmãos, tem alunos que ficam bravos comigo quando no seminário eu faço uma crítica ao livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Eu sei que muitos de vocês já leram, né? Então é um livro que conta uma experiência espiritual do Benihim, onde ele acordou e começou a falar com o Espírito Santo, dando bom dia para o Espírito Santo, e dali então ele começou uma relação diferente com o Espírito Santo. E aí tudo dele é Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E as pessoas leem aquilo, ficam impactadas e começam a fazer a mesma coisa. Aí teve um aluno que veio para mim, pastor, hoje de manhã eu acordei e a partir de hoje eu vou dar só bom dia para o Espírito Santo. É tudo com o Espírito Santo agora. Eu digo, mas onde foi que você aprendeu isso, meu filho? E eu trouxe ele para as Escrituras e mostrei que nas Escrituras, tanto Deus como o Espírito Santo trabalham para que o Filho seja centralizado e glorificado na vida da igreja. Quando você fala de Jesus e centraliza Jesus, você está cumprindo a vontade do Espírito Santo de Deus. Você está cumprindo a vontade de Deus, porque por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Jesus é o centro da igreja. Quando nós centralizamos Jesus, nós impedimos de qualquer outra coisa tomar o seu lugar, qualquer outra coisa influenciar a vida da igreja ou tirar aquilo que é a centralidade, porque Jesus é a essência da própria palavra. Então nós ficamos garantidos, porque sabemos que em tudo Jesus está no meio da nossa vida, das nossas decisões, da nossa liderança, da nossa ação, da nossa evangelização, do nosso jeito de ser igreja. Jesus é o centro, louvado seja o Senhor. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor amado da nossa alma. Aleluia! Também, amados irmãos, e por último,
nós impedimos de perder a palavra dentro da própria casa do Senhor e dentro de nós, quando a liderança ela é comprometida com a palavra de Deus. Olha, irmãos, mais uma vez pensando naquela ideia de Josias, quando eu saí de João Pessoa, eu orava para Deus assim: Senhor, eu estou sentindo tanta vontade, tanto desejo, tanto ardor no coração de fazer a tua obra, que a primeira oportunidade que aparecer, eu vou dizer sim. Eu fiz igual aquela pessoa que queria casar, né? Já viu aquela história? Que se deu mal, né? Veio, ó, Deus teve misericórdia de mim. Mas era uma oração sincera. Senhor, a primeira oportunidade que aparecer, eu vou dizer sim. Mas eu pensava assim, Edivan. Eu sou líder da região. Eu vou muito ali no Rio Grande do Norte. Eu vou muito em Pernambuco. Lembro que eu morava em João Pessoa. Uma hora vai aparecer uma dessas igrejas, eu vou lá cuidar da igreja, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu nasci para fazer. E aí, irmãos, a primeira oportunidade que apareceu foi lá no Paraná. No interior do Paraná. Uma cidade chamada Ponta Grossa, né, a 120 quilômetros de Curitiba. Entendeu? Mas aquele coração do jovem que não queria muita coisa, ele permaneceu em mim e me ajudou muito. Porque eu percebi que na trajetória que eu percorri, tudo tinha a ver com o propósito e com o plano de Deus. E a questão central disso tudo, irmãos, não foi nada que eu sei fazer, rapaz, você não me conhece. Né? Só quem me conhece é minha esposa, a Érica. O pessoal chega: pastor, o senhor é uma bênção. Eu digo: pergunta para minha esposa. Não se iluda, não. A minha esposa me conhece e eu me conheço. Tá? Então, não tinha condições, irmãos, humanas, por vontade humana, por força humana, de eu fazer esse percurso que eu fiz, ministerialmente falando. Eu acho que a coisa que foi central na minha vida foi aquele coração simples, de não fazer questão por nada grandioso, que eu tentei preservar. Isso foi uma coisa que me fez fazer esse percurso que eu fiz até hoje. E a outra coisa foi não perder a centralidade do foco da palavra de Deus como sendo o principal referencial sobre a minha vida. Eu tentei e tento, me esforço ao máximo até hoje para ser fiel às Escrituras, para ser um pastor bíblico, para ser alguém que trata a palavra de Deus com seriedade, em detrimento de algo que aconteça de bom ou de ruim para mim. Então, ter cargo, ser reconhecido, isso tudo, irmãos, passa. E passa muito rápido. Não vale a pena brigar por isso. Não vale a pena se desgastar por isso. Tem gente que Deus até protege de chegar até um ambiente desse, porque às vezes não vai ajudar a pessoa, só vai atrapalhar. Mas o que eu quero dizer aqui é que alguém que atinge uma liderança, seja onde for, seja lá no começo como eu comecei, lá em Ponta Grossa, no Paraná, seja hoje como diretor do seminário a nível nacional, é preciso ser comprometido com a palavra de Deus, meus irmãos. É a única coisa que vai te sustentar. Você saber que a palavra de Deus está em você e você está na palavra. A palavra está em você e você está na palavra. Enquanto você estiver na palavra, Deus está com você. Enquanto você estiver na palavra, Deus está com você. Mas para se comprometer é preciso ter uma ação objetiva e concreta. Eu gosto de usar aquela comparação do sanduíche de bacon com ovos, que nos Estados Unidos o pessoal come no café da manhã, né? Então eles dizem
que para o sanduíche de bacon com ovos existir, o porco, a galinha somente participou, né? A galinha teve que pôr um ovo, e aquele ovo foi usado naquele sanduíche tão delicioso dos americanos. Mas o porco, ele teve que se comprometer. Ele teve que entregar a sua vida para que aquele sanduíche existisse. Na obra de Deus, irmãos, e para caminhar diante da palavra de Deus, precisa haver um comprometimento. Precisa haver uma decisão concreta, objetiva. Precisa haver uma entrega concreta e objetiva, como uma resposta a esse chamado de Deus. Talvez não foi fácil para Josias fazer tudo aquilo que ele fez como líder. Nunca é fácil. Nunca vai ser fácil você fazer tudo o que você precisa fazer como um bom cristão, como um cristão piedoso. Nunca vai ser fácil. Muito menos vai ser fácil você fazer aquilo que você precisa fazer dentro da área que Deus te colocou na igreja como líder, seja nos adolescentes, seja no louvor, seja no ministério, seja onde for. Nunca vai ser fácil. Mas se você se comprometer, usando a palavra de Deus como seu referencial, eu garanto para você, meu irmão, Deus fará coisas que você nunca imaginou. Porque Deus vai além das nossas expectativas. Nosso Deus, Ele vai muito mais além do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, porque Ele é Deus. Curva a sua cabeça. Ô Senhor, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, por poder pregar a Tua palavra para o Teu povo. Eu peço agora que o Senhor aplique com Teu Espírito e com Tua graça a cada coração aqui presente, Pai. Que a Tua palavra seja sempre o nosso norte, o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Qualquer coisa que em nossa vida, meu Senhor, hoje se apresentar, que esteja querendo nos tirar da Tua palavra, em nome de Jesus, arranca, Senhor, de nós e nos traz de volta para o centro da Tua palavra. A Tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra Ti. Faz, ó Deus amado, com que os Teus filhos se deleitem a cada dia e tenham, meu Senhor, intimidade com a Tua palavra. Nos faz entender que ter intimidade com a palavra é ter intimidade com o Senhor. No nome de Jesus, não deixe que as influências desse mundo pós-moderno atinjam a nossa igreja, atinja a igreja de Água Fria. Nós oramos e cobrimos cada ministro, ó Deus amado, clamando ao Senhor que o Senhor derrame sobre eles o manto da fidelidade à Tua palavra santa. Assim essa igreja continuará, Senhor, cumprindo os santos propósitos do Senhor, como um Josias levantado sobre Recife, para assim, ó Deus amado, Te honrar e fazer com que o Teu reino progrida até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.